Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos agora para a nossa última parte da videoaula de hoje. Teorema fundamental das curvas. Bom, vamos pensar, antes de apresentar o teorema para vocês, vamos pensar na ideia das coisas que nós estudamos até aqui. Nós estudamos dois conceitos importantes, uma é a curvatura e outra é a torção. O que influencia a curvatura numa curva e o que influencia a torção numa curva? Lembra que as únicas curvas regulares que têm a curvatura identicamente nula são as retas ou segmentos de reta ou semirretas, enfim, retas ou partes de retas. E a curvatura, quando ela não é nula em todos os pontos, significa que a curva está começando a se afastar de suas retas tangentes, ou seja, ela está sendo entortada. Então, a ideia da curvatura é entortar uma reta. Daqui. Então, daqui para cá, você tem uma curva com a curvatura sempre nula e aqui ela não é sempre nula. Então, na verdade, o que acontece é isso. A curvatura ela tem a função de entortar uma curva, de encurvá-la. Entretanto, se ela estiver atuando sozinha e se a torção ela for identicamente nula, você entorta, mas você mantém ela no plano. Agora, se além de você trabalhar com a curvatura positiva, você trabalhar com torção não nula, além de tortar uma curva, você vai torcê-la. Ou seja, você vai acabar tirando essa curva do plano onde ela estava contida. Lembra que uma reta é uma curva plana. Daqui para cá, você está trabalhando com a curvatura positiva, mas com a torção ainda nula. Ou seja, você só entortou sem torcer. E aqui você entortou e torceu. Então, ou seja, a curva está se afastando do seu plano oscilador em cada um dos seus pontos. Na verdade, o que nós vamos comentar na aula de hoje é que a curvatura e a torção, elas são suficientes para descrever a geometria de uma curva. Ou seja, o comportamento de uma curva ela pode ser totalmente descrita por K e por tal. Antes de apresentar a vocês o teorema fundamental das curvas, eu queria colocar alguns conceitos importantes que vão constar no enunciado do teorema. Primeiramente, o que é uma isometria do R3? A isometria do R3 é uma aplicação de R3 em R3 que preserva a distância entre quaisquer dois pontos do R3. Ou seja, se você calcular a norma dessa diferença aqui, ó, que é a norma de f de p menos f de q, que significa a distância entre os pontos f de p e f de q. Ela é igualzinha à distância entre p e q. Então, p e q são pontos do domínio, f de p e f de q são, respectivamente, suas imagens. Então, a distância entre quaisquer dois pontos p e q, ela acaba sendo igual à distância entre as suas imagens aqui, né, no conjunto imagem. Então, uma isometria, ela é uma aplicação que preserva distâncias. E eu vou colocar para vocês alguns exemplos bem conhecidos de isometrias no R3. Bom, o primeiro é o mais óbvio, que é a aplicação identidade, ou função identidade, que leva a cada ponto nele mesmo. Então, é bem óbvio que, de fato, é uma isometria no R3. A segunda aplicação é uma translação por A. Ou seja, se para cada ponto você associar o ponto somado com um vetor A do R3 fixo. Então, essa translação por A, ela também preserva distâncias. O que ela faz simplesmente é deslocar pontos, mas ele não mexe na distância entre eles. Então, vocês podem verificar que satisfaz de fato essa condição. A terceira aplicação, provavelmente vocês viram em curso de álgebra linear, é a rotação de ângulo alfa em torno do eixo Z. Então, essa rotação tem por expressão conforme está aqui. Ela também, claro, as contas são um pouquinho mais chatinhas, mas também dá para verificar que é uma isometria no R3. Bom, intuitivamente a gente pode perceber que quando você roda um objeto no espaço, você não mexe com as distâncias, né? Você faz um tipo de deslocamento que não mexe, mas dá para mostrar algebricamente também. E um quarto exemplo que eu coloco para vocês é a aplicação antípoda. O que é a aplicação antípoda? É que leva cada ponto do R3 no seu simétrico. Também não é difícil mostrar
que de fato é uma isometria. Bom, agora nós vamos ver o conceito de curvas regulares que são congruentes. Bom, provavelmente na educação básica vocês já estudaram triângulos congruentes, polígonos congruentes. A ideia é a mesma. A ideia é, a menos de um deslocamento no espaço, você não muda formato, não muda distância. Essa é a ideia intuitiva que a gente tem de curvas congruentes. Então, vamos ser mais precisos. Duas curvas regulares alfa e beta, elas são congruentes se existe uma isometria levando uma na outra. Aqui eu tenho uma curva alfa, claro, eu destaquei um determinado ponto dessa curva, coloquei o triângulo de Fresnel, né, nesse ponto. Então, está aqui o traço da curva, está aqui o traço da curva alfa. Repare que de alfa para beta, o que aconteceu? Você fez uma rotação. Mas, fora isso, o formato da curva continua o mesmo, né? A distância entre pontos dessa curva continua os mesmos. Então, essa curva ela não sofreu nenhum tipo de deformidade, apenas ela se deslocou no espaço. Então, a diferença de alfa para beta é o quê? É essa isometria aqui, né? Então, ela empregou uma rotação, provavelmente uma translação também, e ela, com isso, ela manteve distâncias. Ela não mudou, não deformou essa curva. Claro, em particular, uma curva é congruente a ela mesma, né? É só você aplicar a isometria, que é a aplicação de identidade. Bom, finalmente chegamos ao teorema fundamental das curvas. Ele está dividido em 3 partes. A gente vai falar com muito cuidado com o significado de cada uma dessas partes. A parte A. Se duas curvas regulares alfa e beta, parametrizadas pelo comprimento de arco, têm a mesma curvatura e a menos de sinal, a mesma torção, então alfa e beta são congruentes. Então, vamos pensar um pouquinho. Você tem duas curvas alfa e beta. Então, a alfa tem a sua curvatura e a sua torção. Beta tem a mesma curvatura de alfa, a mesma função curvatura igualzinha. Com relação à torção, ela pode ter a mesma torção de alfa ou pode ser a torção trocada o sinal, não tem problema. Tá? Então, com relação à torção, pode ser a mesma ou pode ser trocando o sinal. Nesses casos, se você tem duas curvas com mesma curvatura e mesma torção, ao menos no sinal, você garante que elas são congruentes, ou seja, você garante que existe uma isometria levando uma na outra. Ou seja, você garante que a diferença de beta para alfa é somente a posição no espaço, mas fora isso, elas são iguaizinhas. É isso que diz a primeira parte do teorema. A segunda parte do teorema, se você define duas funções de classe sem infinito, uma eu vou chamar de K e outra eu vou chamar de tal. Só que K eu vou exigir que ela sempre seja positiva. Tal eu não vou fazer essa exigência. Tá? Então, são duas funções de classe sem infinito com essa propriedade em relação a K. Eu garanto, né, com esse teorema, que, de fato, existe uma curva regular alfa parametrizada pelo comprimento de arco, de maneira que esse K ele vai ser a curvatura ao longo, né, do intervalo I, e tal vai ser a torção. Ou seja, para quaisquer duas funções com essas características foram colocadas, você sempre garante a existência de uma curva que satisfaz K e tal, né? K sendo a curvatura e tal sendo a torção. E no caso do C? No C é o seguinte, no C vamos dizer que é uma continuação de B. Então, B garante a existência de uma curva que satisfaz essas condições. E C garante a unicidade desde que você fixe um ponto dessa curva e dois vetores ortonormais. Ou seja, o que diz C? Se você tem a função K e a função tal satisfazendo essas condições, e se você fixa um ponto do R3 e dois vetores ortonormais, você garante que não só existe a curva que satisfaz essas condições, né? Que K seja a curvatura e tal seja a torção, como também garante a unicidade, ou seja, se existir, é única. Se eu não fixar esse ponto e esses vetores, eu só garanto a existência, ou seja, no caso B, existe uma infinidade
de curvas que satisfazem essas condições. É só você pegar uma determinada curva e todas as suas congruentes. No C, não. No C, eu amarro as condições iniciais. Ou seja, fixando um ponto, eu dou uma direção V1, que vai ser a direção do vetor tangente, e do V2, que é a direção do vetor normal. A demonstração desse teorema, ela está no material, ela é bem extensa, ela depende do teorema de existência e unicidade, né, de EDOs, né? Lembrando que quando você trabalha com as fórmulas de Frenet, no fundo você está trabalhando com EDOs, então vamos dizer que essa parte B está ligada à existência e a C, você está fornecendo condições iniciais. Então, essas condições iniciais é que vai amarrar a unicidade. O que eu quero fazer nessa videoaula é trabalhar um exemplo bem simples, mas que vocês podem pensar em outros exemplos que vocês já estudaram. Então, vamos lá. Eu pego uma constante positiva A e eu pego duas funções, K e tal. K, eu vou definir em R, né, com valores em R, de maneira que K é sempre constante 1 sobre A. E tal, ela é a função identicamente nula. Então, eu tenho duas funções que com certeza são de classe sem infinito, porque elas são funções constantes em R. O que o teorema fundamental das curvas, parte B, garante? Ele garante que, quando você tem duas funções de classe sem infinito como essa, de maneira que K é sempre positiva, e K é sempre positiva porque o A é positivo, você garante a existência de uma curva regular alfa parametrizada pelo comprimento de arco, de maneira que a curvatura de alfa é o próprio K, que está aqui, no caso, a constante 1 sobre A para todo S, e que a torção de alfa seja exatamente a torção dada aqui, essa função tal dada aqui, que é zero. Ou seja, o teorema fundamental das curvas garante sempre a existência de uma curva que satisfaça essas condições, que a curvatura seja 1 sobre A e que a torção seja zero. De fato, existe uma curva muito conhecida de vocês que satisfaz essas condições. Mesmo que eu não soubesse disso, o teorema fundamental das curvas já garante essa existência. Mas, por um acaso, eu estou trabalhando com uma curva muito conhecida que eu já mencionei em outras videoaulas, que é essa curva aqui, essa alfa de S, A cosseno de S sobre A seno de S sobre A é zero para todo S real. Essa curva, o traço nada mais é do que um círculo com centro na origem do R3 e raio A contido no plano XY. Ou seja, essa curva ela é um círculo, né, de raio A, e se vocês fizerem as contas, como estão apresentadas aqui embaixo, está aqui o alfa', mostrei que ela está parametrizada pelo comprimento de arco, está aqui o alfa duas linhas, está aqui a curvatura, de fato ela é 1 sobre A, e a torção ela é zero porque é uma curva plana. Lembra que o traço é um círculo, óbvio, é uma curva plana, nem precisei fazer as contas para chegar lá. Então, de fato, alfa é uma curva que satisfaz essas duas condições. Então, isso aqui que eu mostrei para vocês é apenas um exemplo. A parte A do teorema garante que qualquer outra curva regular parametrizada pelo comprimento de arco beta que vocês encontrarem com as mesmas condições de alfa, ou seja, com a curvatura 1 sobre A para todo S real e torção nula para todo S real, necessariamente tem que ser congruente a alfa, ou seja, ela só difere de alfa pela sua posição no espaço. Em outras palavras, beta vai ter que ser também um círculo com raio A, possivelmente com outro centro. Quer dizer, o teorema não garante que o círculo vai ser no mesmo centro. Pode ser outro centro, pode ser o mesmo também. E possivelmente contido em outro plano do R3. Ou seja, o que eu garanto com o teorema fundamental das curvas com relação a alfa? Alfa, a gente já garantiu a existência desse alfa, né? Eu até apresentei um exemplo, uma curva cujo traço é um círculo com centro na origem, raio A, que está contido no plano XY. Agora, qualquer beta cuja curvatura é sempre 1 sobre A e cuja torção é sempre zero, necessariamente vai ter que ser um círculo de raio A. Pode ser numa outra posição do espaço.
Tá? Então, aqui, a minha intenção nessa videoaula é dar significado ao teorema fundamental das curvas, né? Claro que se a gente tivesse fixado um ponto e duas direções ortonormais, a gente também garantiria a unicidade por C. Mas como a gente não fixou, a existência está garantida. Tá? Então, embora eu tenha apresentado um exemplo, porque era uma curva fácil, mas pode ser que na lista de exercícios você se depare com uma outra situação que você não saiba qual o traço da curva, mas ainda assim o teorema fundamental das curvas, né, garante que se você tem o K e o tal com aquelas condições, garante a existência. Então, você não precisa saber quem é o traço da curva para garantir a existência. Basta você seguir todas aquelas condições do teorema fundamental das curvas. Finalmente, encerramos a nossa videoaula de hoje, né? Foi a mais longa, né? Com 3 partes. E com isso, eu estou com aquele gostinho de encerramento da primeira parte da matéria, que é a parte de estudo de curvas. Espero que, na medida do possível, vocês tenham aproveitado. Tá? Então, deixo aquele recado de sempre. Não fiquem apenas na videoaula, vejam os textos. Essa semana também tem um quiz. O quiz também vai ajudá-los a complementar, no caso, essa parte mais teórica, juntamente com a lista de exercícios. Venham tirar suas dúvidas, não deixando nunca para a última hora. Com isso, né, eu deixo um abraço a todos, bons estudos e até a próxima.